o versículo 1 está a dizer que assim me disse o Senhor. E a pergunta que eu aqui me faço, o que disse o Senhor? Vai, olha aí a palavra. Vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não metas na água. Na linguagem simbólica, aqui, o Espírito Santo, por meio de Jeremias, ele está aqui a descrever uma ação divina. Ou seja, essa ação divina é uma ação divina ordenada, que está a indicar uma determinada destruição do povo de Judá. Povo esse de Judá que estava, naquela altura, se aproximando. Estava se aproximando de quê? Esse povo estava se aproximando de uma mensagem que foi dirigida a um rei. Esse rei que se chama Rei Joaquim, naquela altura, ok? Naquela altura, lá no meio da época do povo de Judá, havia um rei chamado Rei Joaquim. Esse Rei Joaquim, que tinha cerca de 18 anos, ok? Cerca de 18 anos seu reinado, e a rainha mãe, naquela época, que era Naustá, e os sacerdotes. E os sacerdotes daquela altura, do rei Joaquim e da rainha mãe, Naustá. E esses sacerdotes que faziam parte do povo de Jerusalém, quem falava Emanuel. Este Emanuel falava para os sacerdotes, falava também para o povo, nesse caso de Judá, onde estava o rei Joaquim, mas em contrapartida, esta palavra era proferida através da boca de quem? De Jeremias. Aqui Jeremias apresenta um exemplo de um rei e de um povo que ouvira o conselho de Deus, para que eles pudessem, então, comprar. Comprar o quê? Quando a Bíblia fala, compra um cinto de linho. Nós sabemos que cinto é alguma coisa que nos assegura, ok? Linho é algo puro, revela algo puro. Cinto revela algo que uma segurança, ou seja, algo que nos guarda, algo que nos protege. Quando Deus fala de cinto, Deus aqui está a revelar a palavra. Cinto de linho puro, cinto de linho. Esse linho representa a pureza de Cristo. Esse cinto está a representar a palavra. Quando ele fala, diz o Senhor, vai e compra o cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não os meta na água. Para quem não sabe, a Bíblia vai dizer que o Senhor vai dizer assim: no princípio criou o Senhor o céu e a terra. No princípio Deus criou o céu e a terra. Mas o Espírito de Deus já habitava sobre as águas. Estamos a voltar lá no princípio. E aqui está a dizer, assim disse o Senhor, vai e compra o cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o metas na água. Água, em alguns termos espirituais, está a representar a palavra. Noutros termos espirituais, está a representar o povo. Mas aqui, esta água, Deus está a falar para não deixarmos desleixado aquilo que Ele nos deu de mais puro, que é a palavra do Senhor. Quando Deus está a falar compra, a palavra comprar significa conquistar, ou seja, você não pode adquirir uma coisa, você não pode ter a graça ou acesso de adquirir alguma coisa se você não conquistar. Primeiro você conquista, depois você compra. Ou seja, o que Deus está falando? Quando Deus usa o termo aqui, vai e compra, Deus está falando, vai e conquista. Vai e busque. Estou a pegar aqui os termos. Amém? Quando Deus fala, vai e compra o cinto de linho, Deus está a falar aqui para nós, não só esta palavra não é comprar no termo literário, é Amém. comprar no termo espiritual. Quando Deus fala compra um cinto de linho, Deus está a falar conquista.
É isso que nós devemos saber. Conquista um cinto de linho. O cinto, como eu disse, está a representar a segurança divina, que é a palavra do Senhor por detrás do cinto. Não sei se conseguem perceber. O linho está a representar a pureza que a palavra própria em si, espiritualmente falado, ela tem, e que ao mesmo tempo, quando nós compramos esta pureza através da nossa busca, conquistamos através do nosso coração, o nosso coração, a nossa alma, o nosso caráter, o nosso ser, ela se torna puro. Por isso é que não é qualquer cinto, é um cinto de linho. Esse linho aqui está a representar está a representar a beleza de Deus. Este linho aqui está a representar a pureza de Deus. Cinto de linho, ou seja, cinto puro, cinto fino, ou seja, não é qualquer cinto. É cinto de linho, é um cinto puro. A palavra linho aqui, ela revela a pureza do Senhor. Ou seja, conquista essa pureza do Senhor, e quando você conquistar, põe nos teus lombos, carrega nos teus ombros. Isso aqui, carrega consigo dentro de você. Mas quando carregar, Deus aqui está chamando a atenção. Por favor, não meta na água. Sabe esta água é o quê? Não deixa cair no chão. Não deixa esta graça se perder. Não deixa essa graça sair de você. Não deixa essa graça morrer em você. Não deixa que roubem de você esta graça, esse cinto de linho, esta palavra pura que é viva e eficaz. Então, aqui é cinto, mas na revelação escondida por detrás da palavra, por detrás desta palavra, cinto é a palavra. É linho, linho é uma corda fina, que ela existe, mas ela não é vista como deve ser, mas a importância que ela tem na vida do homem é tão poderosa que se ela faltar no nosso cinto, o cinto é capaz de se desfazer por si só. É como se você estivesse metendo o teu cinto na calça e ali você não fecha o cinto, mas o cinto está ali. Esse linho é que fecha a calça, ou seja, esse linho é que assegura, aleluia, é que assegura o cinto para não cair. Ou seja, este linho é a pureza que nós devemos carregar para ser identificado como verdadeiros cristãos. Essa pureza é a tua maneira de como você perdoa o teu irmão. A tua maneira de como você fala com teu irmão. Esta pureza, este linho, é a maneira como você trata o teu irmão. Como você avalia uma pessoa que está em pecado, por exemplo. Como você abraça alguém que está perdido. Como você acolhe alguém que não tem um lugar para ficar, por exemplo. Este é o linho. Mas só faz isso quem tem isso carregado nos seus braços, nos seus ombros, nos seus lombos. Mas não metas na água. Deus está dizendo, essa água aqui está a representar o mundo, mas não deita fora. Quando está a dizer, não meta na água, ou seja, se você meter na água, ela desaparece. Você já imaginou você deixar cair, por exemplo, quando você, deixa eu dar aqui um exemplo bom. Quando você deixa cair um pó na água, o que é que acontece? O pó desaparece, ela se desfaz. É o que acontece. Deus está a falar para nós não deitarmos as sagradas escrituras que foi nos alcançada, não deitarmos fora, mas para nós protegermos. Eu estava a dizer aqui que na linguagem simbólica, o Espírito Santo, por meio de Jeremias, ela estava a descrever a ação divina nas nossas vidas. Mas ela estava a descrever isso de uma forma a alertar a destruição de um povo que já estava a desobedecer essa palavra. E povo este que eu dizia que era o povo de Judá.
Povo esse que estava se aproximando da mensagem que foi dirigida ao rei Joaquim, a Jeremias, para o rei Joaquim, que neste caso, naquela altura, era essa mensagem que foi dirigida ao rei Joaquim. Jeremias dirigiu essa mensagem ao rei Joaquim, que tinha cerca de 18 anos, e a rainha mãe Neustã, e aos sacerdotes do povo de Jerusalém. Este povo de Jerusalém, quem fala é Emanuel, não Jeremias. Ele era um mero instrumento. Ou seja, quem falava para o povo era Deus. Mas quem anunciava a palavra era Jeremias. Não sei se vocês estão a entender. Quem falava para o povo era Deus. Mas quem direcionava a palavra de Deus era Jeremias. Amém? É isso que eu quero que você entenda. Ou seja, neste momento, quem está a falar é Deus, mas quem está a direcionar é o missionário. É deste jeito que Deus trabalha. Ou seja, Deus escolhe e desde sempre escolheu um homem para trazer uma palavra, para despertar o povo a uma determinada situação, para despertar o povo a um determinado tempo. E Deus ainda insistia no versículo 2: e comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e pus sobre os meus lombos. Está a dizer Jeremias. Era um cinto linho, portanto, devia ser bonito, como eu disse. Devia ser bonito, ornamentado, um cinto bem estruturado. E comprei. Versículo 3 está a dizer: então veio para mim pela segunda vez a palavra do Senhor. Toma o cinto que tu compraste e trazes sobre os teus lombos. Levanta-te e vai ao Eufrate. Esconde-o ali na fenda de uma rocha. Versículo 5 está a dizer: fui, pois, escondi como o Senhor me dira. Olha, o meu coisa está aqui, coisas não ligam muito. Fui, pois, e escondi junto ao Eufrate, como o Senhor me havia ordenado. O que é que Jeremias está a dizer? O Senhor me disse: esconde. E ele, por obediência, o que ele está a falar? E eu escondi. Ou seja, a palavra que eu escondi, mas nós já sabemos que Deus está a falar para guardar. Esconde, guarda, reserva. Não deixa essa pureza, não deixa essa pureza, não deixa essa palavra que muda a tua vida, transformar, não deixa ela morrer por nada. Esconde contigo, guarda. Daí o versículo 119 está dizendo: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Jeremias entendeu isso. Jeremias entendeu isso. E guarda, ele está dizendo: escondi. Olha que palavra forte. Tomai o cinto que tu compraste, versículo 4. Toma o cinto que tu compraste e trazes sobre teus lombos, levanta-te, vai ao Eufrate, esconde-o ali na fenda da rocha. Fui, pois, e o escondi junto ao Eufrate. Eufrate, para quem não sabe, é um rio, né? Eu creio que fala ali de Josué, aliás, rio Eufrate, que ele atravessou com o povo para ir para a terra Canaã. Escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Versículo 6. Aconteceu que, ao cabo de muitos dias, depois de muitos dias, o Senhor me disse: levanta-te, vai até ao Eufrate e toma dali o cinto que te mandei esconder ali. Primeiro, Deus fala para Jeremias: esconde. Jeremias escondeu. Guarda. Guardou. Agora Deus está a vir pela segunda vez. Vai e tira. Vai até o rio Eufrate e tira dali o que você escondeu. O que eu te pedi para esconder. E toma dali o cinto que te mandei esconder. Então, Jeremias, aqui, se vocês... Eu depois vou revelar o que está por detrás disso tudo. Vou só
aqui passar um pouquinho essa orientação de Deus para depois entendermos por que Deus falou uma coisa, depois disse outra, e depois disse primeiro disse para esconder, ele escondeu, depois disse para guardar, e depois disse, vai buscar aquilo que você guardou. Eu depois vou trazer a revelação. Aconteceu que depois, quando a Bíblia diz acabo, está a falar depois. Aconteceu que depois de muitos dias me disse o Senhor, levanta-te e vai até Eufrates e toma dali o cinto que te mandei esconder ali. Versículo 7. Então fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar aonde tinha escondido. Eu quero aqui ajudar-vos a compreender. Jeremias está a dizer, aconteceu então que depois de muitos dias eu ter guardado o que o Senhor me pediu, que era o cinto, eu já falei do significado do cinto, então o Senhor me disse, vai lá no rio Eufrates, ou no Eufrates, onde você guardou, e tira dali o cinto que te mandei guardar. Jeremias está a dizer, então fui ao Eufrate, cavei e tomei o cinto do lugar onde tinha escondido. Quando aqui Jeremias vai parar um pouquinho, ele fala cavei, é porque aqui está a representar a importância do cinto. Se ele está a falar cavou, é porque é algo que ninguém mais poderia ver. Ninguém mais poderia tocar. Porque era algo sagrado. Se Jeremias está a dizer cavou, é porque estava lá. Bem profundo. Se ele foi capaz de cavar para guardar este cinto, significa que esse cinto não poderia estar assim, posto ou exposto de qualquer jeito. Porque não era qualquer cinto. Era um cinto que representava Deus na vida de Jeremias. Eu não sei se você está a entender. Era um cinto que representava Deus na vida de Jeremias. Então, algo que representa Deus na minha vida, eu não posso expor. Não posso... ou seja, quando estou a falar expor, não é expor para não ser conhecido, é expor para não ser... tem uma palavra apropriada. Expor para não ser desvalorizado. Ou seja, as coisas de Deus nós devemos guardar de tal maneira que nunca devemos deixar ninguém desvalorizar. E para ninguém desvalorizar o teu chamado, para ninguém desvalorizar o teu caráter, para ninguém desvalorizar a tua maneira de ser, o teu posicionamento, quem deve guardar lá no fundo não é Deus, não é o teu irmão, é você. Se Deus é tão importante na tua vida, o que é dele em você, você deve reservar. Por isso, Jeremias, ele disse, cavei, oh glória, cavei, tomei o cinto no lugar onde tinha escondido e eu cavei o cinto. Então fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde tinha escondido. Eis que o cinto tinha apodrecido e para nada mais prestava. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, assim diz o Senhor, do mesmo modo, farei apodrecer a soberba de Judá e muita soberba de Jerusalém. Ok, vou explicar o mistério que está aqui. Ele guarda o cinto. A palavra, ela não se revela a palavra conforme está escrito. Ele cavou. A cavar é uma coisa. Reservar é outra.
Não sei se nós estamos a dizer. Quando eu cavo, eu aprofundo, eu dou sentido na importância daquilo que Deus me deu para guardar. Agora, quando Deus aqui fala que eis que o cinto que tinha apodrecido para nada mais prestava. Quando ele fala que o cinto apodreceu, não é porque ele fez mal de cavar, mas ele estava a trazer a realização da revelação do cinto quanto não valorizado. Não é porque Jeremias não valorizou, Jeremias valorizou. Quando aqui a palavra está a mostrar, Jeremias falar que cavou, Jeremias lhe fez bem a cavar, mas aonde o cinto foi guardado, houve uma surpresa que Jeremias não contava. Surpresa essa, não que Jeremias não fez o bem. Jeremias fez o bem. Apenas Deus está a trazer a palavra apodrecido para poder revelar que alguma coisa que Deus nos dá não pode estar muito tempo escondido sem que a gente faça alguma coisa para trazer ao povo, para poder saber o que é que nós temos nas mãos. Ou seja, guardar é bom, mas nós devemos guardar no tempo em que Deus nos dá para guardar. Eu posso guardar a palavra para mim, mas eu não posso guardar a palavra para o povo. Ou seja, a palavra foi revelada para mim, mas ela não pode morrer em mim. Ou não sei se vocês estão a entender aqui. Come on. Eu posso ouvir o teu amém do outro lado? Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. A palavra, eu vou guardar a palavra para minha pureza, mas eu não posso guardar a palavra até ela morrer. Eu não sei se vocês estão aqui. Ou seja, ele guardou, não fez o mal. Só que quando Deus fala que o cinto apodreceu, não é porque Jeremias fez o cinto apodrecer. Deus está querendo revelar que guardar é bom, mas não devemos guardar até morrer. Oh, come on. Vocês estão a entender? Quando Deus te dá um dom, não é para o dom para ficar só para você. Você vai reservar o dom com pureza, mas depois tem que chegar o tempo para espalhar, para abençoar pessoas. Por isso é que ele está a dizer que o cinto que tinhas escondido, eis que o cinto que tinha, eis que o cinto tinha apodrecido, e quando o cinto apodrece, para nada presta. Ou seja, Deus está querendo nos falar, guarde a palavra, mas não guarda até morrer. Guarde a palavra até expandir. Guarde a palavra até alcançar alguém. Guarde a palavra até transformar a vida de alguém. Eu vou chegar já ali. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor, versículo 9, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e muita soberba de Jerusalém. Ou seja, Deus estava a revelar que as coisas que muitas das vezes acabam sendo desvalorizado é porque faltou sabedoria da nossa parte. É porque faltou consistência da nossa parte. É porque faltou revelação da nossa parte. É porque faltou atenção da nossa parte. Ou seja, do mesmo modo que apodreceu esta palavra, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá. Ou seja, Deus estava a revelar este cinto apodrecido para dizer, muitas das coisas que eu vos dei só apodrece por causa da vossa soberba. Muitos dos talentos que vos dei só morrem por causa da vossa ignorância. Muitos dos caminhos que eu vos dei, bom, para triunfar, só não acontece por conta da
E distração, soberba, ignorância é o quê? Pecado. Estamos ali? Muita soberba em Jerusalém. Do mesmo modo, aqui está a dizer, referem-se ao cinto à sua condição de apodrecido, assim como o cinto havia sido tão belo e agora está podre, do mesmo modo acontecerá com Judá em Jerusalém. Ou seja, o cinto é puro, mas se você não cuidar do cinto, ela apodrece. A palavra é pura, mas se você não guardar, ela pode ser roubada. Daí se faz cumprir o livro de João 10:10. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo vem para nos dar uma vida e vida com abundância. Mas essa vida com abundância só vem se nós guardarmos bem aquilo que Deus nos deu. Se nós protegermos bem aquilo que Deus nos deu, se nós valorizarmos o que Deus nos deu, a valorização e o cuidado, a atenção, a prudência daquilo que Deus nos deu é que vai fazer com que Deus mude a nossa história, transforme a nossa vida e nos faça alcançar coisas inefáveis que nós nunca imaginamos a alcançar. Então, o versículo 10 está a dizer: este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras e que anda nas imaginações dos corações e anda após deuses alheios para os servir e para prostrar-se perante eles, deverá ser como este cinto que para nada presta. Ou seja, o cinto está ali, o cinto presta. O problema não é o cinto, o problema é quem está a carregar o cinto. Ali está. Eu dizia no princípio que não é o lugar, é a pessoa. Não é o cinto, é a pessoa. Não é a palavra que é errada, nós é que somos errados. Não é Deus que é errado, é o homem que não entendeu Deus que é errado. Não é Deus que comete o pecado, é o homem que não entendeu e não quer seguir as leis do Senhor e os princípios que comete o pecado. Então aqui está a dizer, no versículo 10, deverá ser como este cinto, anda após Deus alheios para os servir, para prostrar-se perante eles, deverá ser como este cinto que para nada presta. Versículo 11. Porque assim como o cinto está ligado aos lombos do homem, olha aí, assim eu liguei a minha toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para que me fossem por povo, por nome, por louvor, por honra, mas eles não quiseram escutar. Ou seja, Deus despertou, falou com Jeremias. Deus falou para guardar o cinto. Mas, porém, o povo não guardou o cinto. O povo menosprezou o cinto. Porém, o povo não valorizou o cinto. O povo desprezou o cinto. Mas o cinto foi anunciado. Mas o cinto foi orientado. Mas o cinto veio até ao povo de Judá. Veio até ao povo de Jerusalém. Mas eles, em contrapartida, não guardaram o cinto como deve ser. Eles até receberam, mas não cuidaram como deve ser. Eles até aceitaram, mas não regaram como deve ser. Eles até viram o cinto, mas não preservaram o cinto. E esse cinto é a palavra do Senhor. Esse cinto é a eternidade do Senhor. Esse cinto é o reino de Deus. Esse cinto é Jesus. Glória a Deus. Versículo 12. Diz ele, pôs esta palavra. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Todo odre se encherá de vinho. E eles te dirão, não sabemos por que ventura que todo odre se encherá de vinho.
Mas tu diz-lhes assim, diz o Senhor, eis que eu encherei de embriaguez todos os moradores desta terra, e aos reis de estirpes de Davi, que se assentam sobre o seu trono, e aos sacerdotes e aos profetas, e todos os moradores de Jerusalém. Aqui, a embriaguez citada aqui, ela simboliza aquelas pessoas que se enchem da presença de Deus, que aceitaram se encher da presença de Deus e não das coisas dessa terra, que acaba por trazer a ira de Deus, que é o pecado. Então, quando Deus se apercebe desta desobediência, desvalorização da parte do povo, Deus vem e diz assim no versículo 14: por essa desobediência eu falo-eis em pedaços. Vou fazer esse povo em pedaços, tirando uns com os outros, ou seja, pondo-os em confusão uns com os outros, ou seja, vou fazer esse povo se complicar, vou tirar a paz desse povo, vou fazer que esse povo entre em contenda, entra em confusão. Versículo 14 está a dizer isso, falo eis em pedaços, tirando uns com os outros, os pais com os filhos, juntamente, diz o Senhor, não perdoarei, nem terei piedade, nem misericórdia, para que os não destrua. As palavras tirando uns com os outros, aqui, a partir do primeiro verso do versículo 14, refere-se ao Senhor permitindo que esse mesmo povo que não quer viver segundo a palavra do Senhor, então viva pelas suas próprias vontades. Ou seja, se vocês não querem fazer a minha vontade, eu, Deus, vou permitir que vocês vivam sobre as vossas próprias vontades. Para depois eu ver e vocês próprios consultarem o resultado da vossa tolice por essa decisão de seguir as suas próprias paixões. Dali vem o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Se você tiver o livro de Gálatas ali, eu vou levar você para você poder entender, para poder entender essa mensagem. Gálatas 5, capítulo 16. Gálatas 5. Você que tem a tua palavra, pode pegar na palavra do Senhor ali, só para tentar compreendermos ou contextualizar o texto de Jeremias quanto o que o Senhor está a falar aqui. Livro de Gálatas. Gálatas 5. Alguém já encontrou? Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 16. Ok. Se vocês olharem no último versículo, lá no terceiro verso do versículo 14 do capítulo 13 de Jeremias, Deus está a falar, já que vocês não querem me obedecer, eu vou fazer com que vocês fiquem contra vocês mesmos. Mãe com filho, pai com filho, juntamente todos vocês. Eu vou fazer com que vocês sigam a vossa vontade e depois eu quero ver o resultado que vai dar quando vocês seguirem a vossa própria vontade. A Bíblia vai dizer que o rei Joaquim e a sua mãe, rainha Naustã, eles ignoraram a palavra do Senhor, desprezavam a palavra do Senhor. E em contrapartida, por eles terem desprezado, aquele povo do sul, o povo de Judá, ficou fechado às palavras do Senhor, desprezaram as coisas espirituais. E por eles terem desprezado as coisas espirituais, Nabucodonosor levou o povo de Judá cativo. Por quê? Porque eles eram fechados às coisas espirituais. E por eles serem fechados às coisas espirituais,
a prisão espiritual cegou e trouxe uma desgraça àquele povo, a ponto de serem levados cativo na mão de Nabucodonosor. Mas tudo isso por quê? Porque o rei Joaquim e a sua mãe, rainha Naustã, não levaram a palavra do Senhor ao povo. Não levaram as coisas espirituais a sério. Negligenciaram as coisas espirituais a sério. Ou seja, quando um líder numa nação, numa família, numa comunidade desprezar as coisas de Deus, a maioria do povo que está lá embaixo, que depende da liderança, sofrerá. Se um pai não leva as coisas espirituais a sério dentro da sua casa, os seus filhos não vão levar a sério. Não vão levar a sério. Se um líder não leva a sério as coisas espirituais segundo a palavra, os crentes não vão levar a sério. Se o meu líder vive desse jeito, por que eu tenho que viver assim? Percebes? O líder deve ser a primeira pessoa a dar exemplo. Ali, Deus olhou, faltou Deus ali, faltou a palavra? Não faltou. Só não levaram a sério. Deixaram a palavra morrer. Quando Deus aqui fala apodrecer, Deus está querendo revelar. São aquelas pessoas que ouvem a palavra, escutam a palavra, entra daqui, sai daqui e não fazem nada com a palavra. Enquanto que aqueles que compreenderam a palavra estão a ver a sua vida sendo transformada. Estão vendo as suas famílias sendo abençoadas. Estão vendo seus caminhos sendo abertos. Seus destinos se realizando. Seus sonhos se realizando. Por causa da palavra. Gálatas, aqui, quando Deus fala no último versículo de Jeremias 13, capítulo 13, versículo 14, no último verso do versículo 14, Deus está a dizer: já que vocês não querem me ouvir, eu vou deixar que vocês vivam as vossas vontades. Eu vou deixar que vocês vivam do vosso jeito. Depois eu quero ver o resultado que vai dar. Então, quando Deus fala isso, ali Deus nos faz lembrar o que está escrito em Gálatas 5, a partir do versículo 16, que vai dizer assim: andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito deseja o que é contrário à carne, e uma se opõe com a outra. Ou seja, uma vai contra a outra, uma luta contra a outra. Ou seja, aquele povo estava a lutar, aquele povo estava a deixar que a carne falasse mais alto, que os desejos carnais falassem mais alto. E por deixar que o orgulho, a soberba, como ele disse, Judá, já que tu foste soberbo, já que tu foste orgulhoso, destruirei este povo por conta do vosso orgulho. Já que deixaste, banalizaste a palavra, é porque não me valorizaste como deve ser. Não me recebeste como deve ser. Então, eu vou fazer, já que vocês não valorizam essa palavra, eu vou deixar vocês viverem do vosso jeito. Eu vou deixar vocês viverem da vossa vontade. E aí, a Bíblia, se nós voltarmos aqui para Jeremias, deixa eu só voltar aqui para fazer entender algo. Quando nós voltamos para Jeremias, no versículo 14, aqui vai dizer assim: não perdoarei, nem terei piedade, nem misericórdia, para que os não destruam. Ou seja, por vocês não fazerem a minha vontade, eu não vou perdoar vocês. Eu não vou ter misericórdia.
para que vocês não sejam destruídos. Não. Eu vou mesmo deixar que vocês vivam pelas suas próprias vontades e eu vou deixar que vocês vivam conforme querem viver, porque aquilo que eu vos dei para que vocês vivam, vocês não aceitaram, vocês desprezaram. E dali nos faz entender o livro de Gálatas, as obras da carne, que uma está se opor da outra. Então Deus aí nos apresenta que esse povo, ele se perdeu porque deixou-se levar por quê? Pela cobiça, pela ignorância. Desprezou a palavra. Não viveram as obras do Espírito, o amor, a compaixão, o perdão, a humildade, a busca, a paciência, o conhecimento da palavra, o posicionamento, o domínio próprio. Não tiveram isso. O cuidado com a palavra, a atenção, a bondade da palavra. Não tiveram isso. E por essa razão, Deus disse, eu os destruirei. Ou seja, muitas das coisas que estão a acontecer em nossas vidas, que não estão dando certo, é por conta da nossa ignorância. É por conta da nossa soberba, nosso orgulho. É por conta da nossa desvalorização da palavra. E quando nós olhamos aqui para Gálatas, vamos lá voltar em Gálatas, que obras são essas que deixou o nosso Deus irado? Que obras são essas? Gálatas aqui nos apresenta. Gálatas, versículo 16. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e uma opõe-se uma com a outra, para que não façais o que quereis. Eles fizeram o que quiseram. O que eles fizeram é que quiseram. Ou seja, não quiseram obedecer a Deus porque quiseram desobedecer a Deus. E como desobedeceram a Deus, chegou um tempo que Deus falou, tá bom, já que vocês não querem me obedecer, vivam então do vosso jeito. Vivam então do vosso jeito. Mas não terei piedade de vocês. Não perdoarei os vossos pecados. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Chega um momento que quando eu e você ficamos teimosos, Deus está a falar uma coisa, nós estamos a fazer uma coisa. Vai chegar um momento que o perdão vai desaparecer, meu amigo. Vai chegar um momento que a destruição vai chegar. E se nós continuarmos a viver nas obras da carne, que são essa, a imoralidade sexual, o adultério, a prostituição, a impureza, a lascívia, a feitiçaria, a inimizade, pelejas, invejas, dissensões, contenda, heresias, homicídio, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, os que praticarem tais coisas não herderão o reino de Deus. Agora, a minha pergunta é o seguinte, se Deus ama tanto, por que Deus falou não vos perdoarei? Para que não sejais destruídos. Ou seja, vocês acham que eu vou todos os dias continuar a vos dar perdão para não ser destruído? O perdão é dado para aquele povo que se arrepende. Não tem como você ter perdão se você não se arrepender. O que a Bíblia fala? Atos 3:19. Portanto, arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam perdoados. E eis que chega o tempo de refrigério. Esse povo não se arrependeu. Eu vim nessa noite para dizer para ti, se você não se arrepender dos teus pecados, você verá a destruição. E não é isso que nós queremos. Muitas das vidas estão destruídas por quê?
Muitas vidas, muitos destinos estão destruídos por quê? Muitos chamados estão destruídos por quê? Muitas famílias estão destruídas por quê? Muitas amizades estão destruídas por quê? Muitos filhos estão destruídos por quê? Muitas crianças estão destruídas por quê? Muitos jovens estão destruídos por quê? Por conta da desobediência. A desobediência é que deu a porta à destruição de muitas coisas na terra e nas nossas vidas. Se nós quisermos triunfar e nós não quisermos ver e conviver e ver e olhar os destinos nas nossas vidas, é só nós fazer aquilo que Deus não quer. É só nós fazer aquilo que Deus quer que fazemos e Deus quer que a gente larga. É só fazer a vontade do Senhor. Por isso, a desobediência, ela tem sido motivo da minha, da tua destruição. Por isso, se quisermos ver Deus mudar a nossa história, nós devemos mudar o nosso modo de viver. E o nosso modo de viver não pode ser o nosso modo de viver das nossas vontades. Deve ser viver da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que vai fazer com que o refrigério chegue, a paz que excede todo o entendimento, que está lá em Filipenses 4:7, vai alcançar a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus. Se nós não fizermos isso, a desobediência vai matar o nosso destino, vai matar o nosso sonho, vai matar a nossa família, vai matar o nosso projeto, vai matar os nossos filhos. Você que é jovem, você que é adolescente, quer saber como realizar o teu sonho? Obedeça ao Senhor. Davi era criança, mas por ele estar no campo, fazendo rebanho, como deve ser, Deus o exaltou. Ele pecou lá na frente, mas quando criança, ele obedeceu ao Senhor, por isso chegou a rei. Apesar de que para ele chegar a rei era um propósito, mas o propósito não pode se cumprir se você não estiver dentro do rebanho do Senhor fazendo a obra dele. José era miúdo quando obedeceu ao Senhor, mas ele creu, se posicionou, caminhou e no final, quando chegou o tempo da realização, o milagre aconteceu, porque ele lá obedeceu, sim. Jeremias era miúdo quando Deus o chamou. Ele não sabia nada. Disse, Senhor, eu sou tão miúdo, sou tão pequeno. Como eu poderei anunciar estas coisas a esse povo? Deus disse, eu porei a minha palavra sobre a tua boca. Ou seja, não é amanhã, não é depois, é hoje que você deve obedecer ao Senhor. A Bíblia vai dizer, mais vale obedecer do que sacrificar. É uma palavra muito forte. Se eu obedeço muito, eu não preciso sacrificar. Sacrifica quem pouco obedece. Quem pouco obedece. Quem obedece muito não precisa sacrificar. O que você quer dizer com isso, homem de Deus? Eu quero dizer para ti, se você não quiser sacrificar grandes coisas amanhã no teu futuro, obedeça hoje a palavra do Senhor, para que você não venha precisar sacrificar nada. Se você obedecer esta palavra hoje, e você não deixar morrer, como Jeremias fez lá, a ponto de não controlar o tempo e deixar apodrecer, então, quando chegar o tempo que Deus te pedir, o teu talento, e você não mostrar resultado do que você fez com teu dom, com teu talento que Deus te deu, então Deus poderá ficar irado com você e você poderá ver o julgamento divino do Senhor. Para que isso não aconteça,
espalhe a palavra, ande fiel, seja obediente à palavra. É tão poderoso a graça da obediência que Deuteronômio 28 está a dizer assim: se obedecerdes a minha palavra, que eu prescrevi ao meu servo Moisés, e atentamente o cuidares desta palavra, sem te desviar nem para a direita nem para a esquerda, eu farei prosperar todos os teus caminhos, e tudo que você fizer prosperará. Mesmo que você estiver no campo, na cidade, você prosperará. Os teus cavalos, o teu rebanho crescerá. Não faltará farinha, não faltará azeite na tua despensa. Se você me obedecer, todas estas coisas virão atrás de você. Ou seja, se o milagre não vem, se aquilo que nós desejamos não vem, é porque nós não estamos a obedecer. Hoje, esta palavra, ela veio para poder nos despertar. O que é julgamento divino? Julgamento divino é a punição do meu e do teu pecado. Quando você quer fazer alguma coisa, mas você sabe que você pecou, não tem como não haver julgamento divino. Sempre que nós estamos em pecado, com certeza nós teremos o julgamento divino. E Deus, Ele não negocia com o pecado. Se você conhece a palavra, a Bíblia vai dizer lá em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. E a Bíblia está a dizer também em Romanos 8:13 que se viveres segundo a carne, morrerás. Mas se pelo Espírito matares a vontade da carne, ou a vontade do corpo, viverás. Então, nós precisamos viver no Espírito e não viver na carne. Porque se nós vivermos na carne, nós vamos morrer. Mas se nós vivermos no Espírito, nós vamos viver. E viver no Espírito é o que está aqui. As obras do Espírito. Está aqui as obras do Espírito. A quais os declaro. Aqui a partir do versículo de 22. Mas os frutos do Espírito são estes. Primeiro, amor. Ama o teu irmão como a ti mesmo. Gozo. Sabe o que é gozo? Paz na alma. Tranquilidade. Paz consigo mesmo. Porque você tem Deus. Porque você tem comunhão. Longanimidade. Sabe o que é longanimidade? Viver muito tempo. A Bíblia diz: honrai o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Isso é obediência. Quando você honra o teu pai e a tua mãe, como diz a Bíblia, honrai o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Quando você faz isso, você está a obedecer. Se você faz isso, você está a desobedecer. E a desobediência dá a destruição. Percebes? Então, aqui está a falar da importância da obediência. E a outra está aqui. Benignidade. Seja benigno. Alguém que como é que eu posso dizer? Alguém que há uma palavra. Ai, meu Deus do céu. Pronto. A palavra benigno vem da benevolência. Alguém que tem o ato de fazer o bem. Amém? Seja benigno. Seja bondoso. E a outra palavra que está aqui é fidelidade. Essa palavra fidelidade, ela é tão forte que é ela que vai matar todos esses pecados. Já imaginou? Se você for fiel a Deus, as coisas que desagradam a ela, você vai negar. A fidelidade é a arma mais poderosa de um cristão. Se você quer vencer a Deus, seja fiel a Deus. Sabe o que é ser fiel a Deus? Ser fiel a Deus é por Deus em primeiro lugar. E se Deus estiver em primeiro lugar, as outras coisas estarão atrás e as coisas boas serão acrescentadas. E depois, a outra palavra é mansidão. O jeito como nós tratamos as pessoas. A maneira mansa, carinhosa, humilde. A maneira atenciosa como nós cuidamos do nosso próximo.
Isso identifica em nós o caráter de Deus. Eu não tenho muita coisa para procurar num crente verdadeiro, senão a maneira como ele trata o irmão. Ah, é filho do pastor, ele é educado. Ok, tá bem. Vamos lá ver se ele é educado. Deixa eu ver como é que ele trata. Como é que ele trata os irmãos. Não, é filho da diaconisa. Deixa eu ver como é que ele trata os irmãos. Se não trata como mansidão, grita, fala, xinga, superioriza-se melhor do que os outros, está distante. Está distante. A mansidão é o caráter de Deus. A mansidão aqui, ela está a revelar a humildade, a maneira de falar. A temperança está a falar da paciência na palavra, da paciência nas coisas desta terra. A Bíblia vai dizer assim: aqueles que esperam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, voarão como águia e não se cansarão. Só espera no Senhor aquele que tem o dom da temperança, que tem o dom da paciência. E Mateus 5, no versículo 7, está a dizer: bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filho de Deus. Você não é pacífico? Você não é pacífico? Você se estressa de qualquer jeito? Você fica estressada à toa? Você é aquele que não tem paciência com teu irmão? Você é aquela que não tem paciência até com teu pai, com teu filho? Se você é filha de Deus, você é filho de Deus, você deve ter paciência. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. A paciência é tão poderosa que ela pode fazer você abrir o mar, assim como Moisés abriu o mar. Sabe por que o mar se abriu? Moisés foi paciente, foi pacífico. Se Moisés não fosse pacífico, não só Moisés e não só o povo, todos eles morreriam no mar. Sabe por quê? Porque Moisés, ele obedeceu tanto ao Senhor, levou o povo até quase a Canaã, mas no meio tinha o quê? O mar. Se Moisés não fosse pacífico em poder ouvir a voz de Deus e em poder falar com Deus, todo o povo de Israel que estava a sair da escravidão do Egito morreria naquele mar. Sabe por que não morreu? Porque Moisés foi pacífico. Moisés viu. Opa, primeiro refletiu. Se nós chegamos até aqui, é porque o Senhor tem algo maior lá na frente para nós. Então, calma aí. Até aqui eu não consigo. O que eu faço? Eu vou ficar atormentado por causa do inimigo que está vindo para me matar? Eu vou ficar atormentado por causa da escola que não deu certo, por causa do vestibular que não deu certo. Eu vou ficar atormentado porque a minha mãe não tem carro, minha mãe não tem casa, meu pai não tem carro. Eu vou ficar atormentado porque eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro para o transporte. Eu vou ficar atormentado porque eu não tenho boa roupa, não tenho a roupa que está na moda. Eu vou ficar atormentado porque ninguém fala comigo, porque as pessoas me desprezam. Eu vou ficar atormentado porque o filho o filho da fulana veste mais do que eu, tem um smartphone bonito, eu não tenho. Eu vou ficar atormentado porque a casa do fulano é mais bonita do que... Não faça isso. O filho e a filha de Deus, ela é pacífica. Ela sabe esperar. Ela sabe esperar. A passividade é o comportamento principal que identifica se verdadeiramente você é de Deus. Pessoas pacíficas esperam no Senhor, não esperam no homem, não esperam no mundo, não esperam no pai, não esperam na mãe. Elas esperam no Senhor. Sabe por que elas esperam no Senhor? Porque aprenderam a confiar no Senhor. Vai chegar um tempo que a tua mãe não vai poder fazer. O teu pai não vai poder fazer. O teu tio não vai poder fazer. O teu pastor não vai poder fazer. Sabe quem vai fazer? É ele. Mas sabe, para ele fazer, o que tem que acontecer? Você precisa aprender a esperar. Se o teu pai te disse que não tem, você precisa esperar. Se a tua mãe disse, filho, agora não tenho, mas depois eu te dou.
Você precisa esperar. Sabe, se você não esperar, o que é que vai acontecer? Você pode tropeçar. E se você tropeçar, você pode se ferir. E se você se ferir, você pode se destruir. E se você se destruir, você acabou. Tá vendo aquele filho quando o pai está a dizer lebianismo é do diabo? E mesmo assim você não aceita? Aceita ir ao lebianismo? Tá vendo quando o pai fala que a droga destrói o futuro de alguém e você não ouve? Tá vendo quando alguém fala a prostituição não é para o crente e mesmo assim você aceita se prostituir? Tá vendo quando alguém fala a mentira é do diabo, mas mesmo assim nós ainda mentimos? Tá vendo quando alguém fala o orgulho não é de Deus, mas mesmo assim nós somos orgulhosos? Não, você me chamar a atenção, você falar que eu posso, não posso, quem é você? Você sabe quem eu sou? Quem é você aqui na igreja? Quem é você aqui na minha casa? Quem é você aqui na empresa? Quem é você para me dizer isso? Nunca cometa esse erro. Todos nós somos iguais. Há dias eu estava a falar com alguém, eu disse assim, se eu tirar uma lâmina, rachar aqui, o que é que vai sair em você? Sangue. E se eu fazer mesmo da mesma coisa na minha pele, o que é que vai acontecer? Sangue? Nós não somos diferentes. Nós somos iguais. Nós somos iguais. Sabe quem é diferente? É a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, é isso que eu quero que você aprenda. O julgamento divino é aquela punição que vem por nós estar no pecado. Mas se nós não queremos que este julgamento venha fazer parte da nossa vida, nós precisamos viver, realizar, obedecer, andar segundo a vontade do Senhor. Por isso é que Gálatas está a dizer assim: se viver no amor, viver na bondade, se fores benigno, se fores manso, se fores humilde, se fores pacífico, se fores uma pessoa fiel, saiba que contra estas coisas não há lei. Assim como eu já vos preveni, assim também eu vos previno. Quer ter a prevenção do Senhor? Quer ter a proteção do Senhor? Quer ver as mãos de Deus te protegendo, te livrando de todo mal? Seja obediente. Até aqui, a palavra do Senhor. Deus abençoe.